Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 30 de setembro de 2022. São 19 horas. No valor econômico, Justiça autoriza o PT a usar a Avenida Paulista no domingo após impasse com bolsonaristas. A ideia é que Lula, que lidera pesquisas de intenções de voto na eleição, compareça à principal via de São Paulo em caso de vitória ou não no primeiro turno. A região foi ocupada por apoiadores de Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. A Avenida Paulista tradicionalmente é palco de manifestações políticas que atraem milhares de pessoas, como você vê na foto. Após impasse entre apoiadores de Bolsonaro e o Diretório Paulista do PT, a Justiça de São Paulo autorizou os petistas a usar a Avenida Paulista para manifestações no domingo, dia 2, a partir das 20h30. A ideia é que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto na eleição presidencial, compareça aos atos em caso de vitória ou não no primeiro turno. Por que isso, minha amiga, meu amigo? Porque o Lula vai vencer de qualquer forma o primeiro turno. Vai vencer o primeiro turno aquele que tiver mais votos. E quem é que vai ter mais votos que Lula ao final da eleição do próximo domingo? Vai ser o Lula. Então ele é o vencedor e é o que a justiça decidiu, que o vencedor da eleição presidencial em primeiro turno poderá usar a Avenida Paulista. A pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, ou seja, ontem, mostrou que o Lula tem 50% dos votos válidos, o que mantém aberta a possibilidade de vencer no domingo Bolsonaro, que tem 36%, seguido por Ciro com 6% e Simone Tebet com 5%. Para evitar o segundo turno, um candidato precisa de maioria dos votos, tal. O caso foi a justiça diante do impasse sobre quais grupos poderiam usar a Avenida Paulista. E o fato é o seguinte: os bolsonaristas usaram a Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Então, agora é a vez do PT e, além do que, é o seguinte: o Ministério Público opinou e a Justiça decidiu que quem vencer, a ideologia vencedora, o grupo político vencedor, vai ocupar a Paulista, seja ele quem for, seja Bolsonaro ou seja Lula. Então, como as pesquisas mostram que Lula vai vencer, há quase certeza, não é? 90%, sei lá, 99% de certeza que a Paulista vai ser ocupada pelo Partido dos Trabalhadores, pela vitória de Lula. E ministro do TSE enquadra Valdemar da Costa Neto no caso do relatório contra urnas. O TSE já havia considerado um relatório que o PL encomendou a um tal de Instituto Voto Legal, que fizesse um relatório sobre a segurança das urnas, e esse Instituto Voto Legal ele fez um relatório em que acusou um monte de fragilidades nas urnas eletrônicas que o TSE chamou de mentirosas, e o ministro Alexandre Moraes mandou verificar, investigar o porquê do relatório do PL, questionando a Justiça Eleitoral, quando não tem poder nenhum, né? Não é atribuição de um dos partidos investigar quem coordena a eleição. E em resposta ao Tribunal Superior Eleitoral, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tentou se dissociar do polêmico relatório. Mas o ministro Benedito disse o seguinte: tudo isso foi feito com a assinatura e com o conhecimento do senhor, porque o senhor é que manda no PL. Basicamente foi isso. E agora ele vai ter que se explicar muito bem para o TSE, esse sujeito. E na Folha, o apoio de Bolsonaro a candidato durante o debate gera crise entre aliados em Mato Grosso do Sul. Quem assistiu o debate se lembra que o Bolsonaro, provocado pela Soraya Tronic, do União Brasil, ele passou a apoiar, começou a dar apoio no ar a um tal de Capitão Contar, lá do Mato Grosso do Sul.
A declaração de apoio de Jair Bolsonaro a um candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, em pleno debate presidencial da Globo, gerou uma confusão, porque o PL e o PP apoiam uma outra candidatura. PL e PP estão apoiando a candidatura de Eduardo Riedel, que é um tucano ao governo do Mato Grosso do Sul. Maior complicação. E no Globo, pesquisas pré-eleitorais não errarão nem acertarão os resultados das urnas. Isso aqui é um artigo meio extenso que diz o seguinte: pesquisas eleitorais não têm a função de acertar o resultado exato da eleição. Quantos por cento cada candidato teve? As pesquisas eleitorais servem para indicar tendências, para onde o eleitorado está se movendo. E aí, os oportunistas, como o Bolsonaro, se a pesquisa previu que ele ia ter 34 e ele tiver 36 nas urnas, ele vai dizer que houve roubo, houve fraude, mesmo que seja 38, se for 32, não importa, qualquer erro que tiver no Instituto de Pesquisa, o Bolsonaro vai dizer que foi uma armação. Mas, na verdade, não se espera essa exatidão, esse acerto numérico de uma pesquisa, e sim que ela mostre, olha, o Lula está subindo, o Bolsonaro está estagnado, que é o que estão mostrando as pesquisas neste momento. Então é isso. E também mais da metade do eleitorado feminino quer votar em mulheres. Então isso é muito bom. Isso não me lembro de ter acontecido em outras eleições. A maioria das mulheres quer votar em mulheres, só que elas não acreditam que elas mesmas podem vencer. E convenhamos, não é? As mulheres brasileiras têm muitas razões para acharem que para elas é sempre tudo mais difícil. E no Globo ainda, o PL alega não ter gasto dinheiro público na contratação de entidade que questionou segurança nas urnas. Tá aí agora o PL tendo que se explicar, não é? Tá aqui o Valdemar da Costa Neto com o Xandão aqui do lado e que quer saber de onde ele tirou essa história desse Instituto Voto Legal aí, que é desse sujeito que está aqui, esse branquinho carequinha aqui, é o dono do Instituto Voto Legal, um tal de engenheiro aí, que questionou a segurança nas urnas, desdisse o TSE, não é? E agora o PL diz não ter gasto dinheiro público. Não importa, o que importa é o ato, não é atribuição do PL investigar o TSE. E o silêncio da Puma, patrocinadora de Neymar após vídeo em apoio a Bolsonaro. A Puma não tem permitido que outros atletas representem interesses políticos contra o ambientalismo tal. Na verdade, a Puma tem um forte engajamento no meio ambiente, em diversidade, com acolhimento de homossexuais, etc. Não é? Então, realmente, tem muito pouco a ver a Puma com Bolsonaro e provavelmente pode haver algum problema de Neymar com esse patrocinador nos próximos dias. E o elenco do SBT que contrariou os Abravanel declarando voto em Lula são atores mirins que compartilharam vídeo endossando a campanha Vira Voto. Uma parte significativa do elenco das novelinhas infantis Poliana Moça e As Aventuras de Poliana do SBT declarou na madrugada de sexta-feira 30 apoio ao ex-presidente Lula. A posição contraria o declarado bolsonarismo da família do Silvio Santos. E Bolsonaro chama aliados de Lula de fracotes, mimados e covardes. Estes aqui, Marina Silva, Cristóvão Buarque, Luciana Genro, Geraldo Alckmin, Haddad, o Henrique Meirelles, né? São todos mimados e covardes e só ele, Bolsonaro, é o bom. Vamos ver no domingo. E relatório do PL sobre urnas evidencia mentira ou má-fé no uso de dados do TCU, diz Bruno Dantas. E mais problemas vindo para o PL por conta da ousadia absurda de questionar a justiça eleitoral brasileira com dados meia-boca de um instituto meia-boca contratado por um partido meia-boca.
Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e amanhã estaremos aqui às 8 horas da manhã com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.